Você teme a saúde deficiente? Esse medo tem suas raízes na hereditariedade, tanto física quanto mental, intimamente associado em sua origem às causas do medo, da velhice e da morte, porque conduz às fronteiras de mundos terríveis, dos quais os homens nada sabem, mas dos quais ouvi histórias desconcertantes. Existe também a opinião, algo generalizada, de que certas pessoas sem ética fazem negócios, vendem saúde, mantendo vivo o medo da doença. De modo geral, o homem teme a saúde deficiente por causa dos terríveis quadros plantados em sua mente, do que pode acontecer se a morte alcançar. Teme-a também pela taxa econômica que representaria. Um médico de renome calculou que 75% das pessoas que consultam médicos sofrem de hipocondria, doença imaginária. Já se demonstrou de maneira convincente que o medo da doença, mesmo não havendo a menor causa para o medo, muitas vezes produz sintomas físicos da moléstia temida. Poderosa é grande a mente humana, pode construir e pode destruir. Explorando a fraqueza comum do medo à doença, vendedores de remédios patenteando amontoaram fortunas. Essa forma de engano da crédula humanidade prevaleceu a tal ponto, algumas décadas, que uma revista popular fez amarga campanha contra os piores ofensores no negócio dos remédios patenteados. Por uma série de experiências feitas há alguns anos, foi provado que se pode tornar as pessoas doentes por sugestão. Fizemos a experiência pedindo a 3 conhecidos que visitassem as vítimas perguntando o que tem. Você parece estar muito doente, o primeiro geralmente provocava um sorriso e casual. Nada, estou muito bem. Ao segundo, a vítima geralmente afirmava: não sei exatamente, mas sinto-me mal. Ao terceiro, já recebia a admissão franca de que a vítima estava realmente se sentindo doente. Tente isso com algum conhecido seu. Se duvida, o que fará ficar inquieto, mas não vá longe demais com a experiência. Há certa seita religiosa cujos membros se vingam dos inimigos pelo método da bruxaria. Chamam-no de enfeitiçar a vítima. Existem provas arrasadoras de que as doenças às vezes começam em forma de impulso de pensamento negativo. Tal impulso pode ser passado de uma mente a outra por sugestão ou criada pelo indivíduo em sua própria mente. Um homem de mais sabedoria do que possa parecer, por esse incidente, disse certa vez: se alguém me pergunta como me sinto, sempre quero responder derrubando-o. Médicos costumam mandar pacientes para climas novos porque se faz necessária uma mudança de atitude mental. A semente do medo da doença vive em todas as mentes humanas. Preocupação, medo, desânimo, decepção no amor e nos negócios faz com que a semente germine e cresça. Decepções em negócios e no amor encabeçam a lista das causas de saúde deficiente. Um jovem sofreu tal decepção amorosa que foi parar no hospital. Ficou durante meses entre a vida e a morte. Chamaram um especialista em psicoterapia. Esse mudou as enfermeiras, mandando uma jovem encantadora que começou, de acordo com o médico, a namorá-lo desde o primeiro dia em que entrou no emprego. 3 semanas depois, o paciente recebeu alta, sofrendo ainda, mas de doença bem diferente. Amava novamente. O remédio foi um embuste, mas o paciente e a enfermeira se casaram mais tarde. 7 sintomas que demonstram o medo da doença. Autossugestão. Hábito do uso negativo da autossugestão, procurando e esperando encontrar sintomas de todas as espécies de doença, gozar de doença imaginária, falando dela como se fora real. Hábito de tentar todas as modas e ismos comendados pelos outros como tendo valor terapêutico. Falar com os outros sobre operações,
acidentes e outras formas de doenças. Experimentar dietas, exercícios físicos, sistemas de perder peso sem orientação profissional. Tentar remédios caseiros, remédios patenteados e remédios charlatões. Hipocondria. Hábito de falar em moléstias, concentrando a mente em doenças, esperando-lhes desaparecimento até haver o esgotamento nervoso. Nada que vem em frascos pode curar esse estado. É provocado por pensamentos negativos e somente pensamentos positivos poderão curá-lo. A hipocondria, termo médico para doenças imaginárias, é causada de tanto dano ocasionalmente quando a própria moléstia pode causar. Muitos casos nervosos provem de doenças imaginárias. Indolência. O temor de saúde precária frequentemente interfere com os exercícios físicos corretos e produz excesso de peso, fazendo com que evite a vida ao ar livre. Suscetibilidade. Medo da má saúde e quebra da resistência natural do organismo, criando condições favoráveis a qualquer forma de moléstia que possa contrair. O medo de doenças está comumente relacionado ao medo da pobreza, especialmente no caso do hipocondríaco, que se preocupa sempre com a possibilidade de ter que pagar a conta do médico, de hospital e etc. Esse tipo de pessoa perde muito tempo preparando-se para a doença, falando sobre a morte, economizando dinheiro para lotes de cemitério e despesas de funeral. Mimar-se a si mesmo. Hábitos de tentar despertar a piedade quando a doença imaginária com um meio. Esse truque é muitas vezes empregado para evitar trabalho. Hábito de fingir doença para disfarçar a preguiça, como álibi para a falta de ambição. Intemperança. Hábito do uso do álcool ou de narcóticos para eliminar dores, como de cabeça, nevralgia, etc., em vez de eliminar a causa. Preocupação. Hábito de ler sobre doenças e preocupar-se com a possibilidade de ser por elas atingido, assim como o hábito de ler anúncios de remédios patenteados. Você teme a perda do amor? A fonte original desse temor inerente inata, obviamente do hábito poligâmico do homem de roubar a companheira de seu semelhante e do hábito de tomar liberdades com ela sempre que pode. Ciúmes e outras formas similares de neurose originam-se do medo herdado da perda do amor. Esse é mais doloroso dos 6 temores básicos, provavelmente produz mais destruição no corpo e no espírito do que qualquer outro dos temores básicos. O medo da perda do amor possivelmente se origina da Idade da Pedra, quando os homens arrebataram as mulheres pela força bruta. Continuam a roubar as mulheres, mas a técnica mudou. Em vez de força, empregam agora persuasão, promessa de belas roupas, lindos carros e outras iscas, muito mais eficazes que a força física. Os hábitos do homem são os mesmos da aurora da civilização, só que são expressos de maneira diferente. Análise cuidadosa demonstrou que as mulheres são mais suscetíveis a esse temor que os homens. O fato se explica facilmente. As mulheres aprenderam por experiência que os homens são polígamos por natureza, que não se pode confiá-los às mãos de rivais. 3 sintomas que demonstram medo da perda do amor. Ciúme, hábito de suspeitar de amigos, de criaturas amadas, sem qualquer prova razoável, sem motivo suficiente. Hábito de acusar a esposa ou marido de infidelidade sem motivo, suspeita geral de todos, sem fé absoluta em ninguém. Encontrar defeitos. Hábito de encontrar defeitos em amigos, parentes, sócios comerciais e seres amados à menor provocação, ou sem causa alguma. 3. Hábito de jogar, furtar, enganar e aproveitar outras oportunidades perigosas para conseguir dinheiro para os seres amados, com crença de que o amor pode ser comprado, hábito de gastar além dos meios ou incorrer em dívidas para dar presentes a que se ama, com o intuito de causar impressão favorável, insônia, nervosismo, falta de persistência, fraqueza de vontade, falta de autocontrole, falta de confiança em si mesmo, mau gênio. Você teme a velhice? De modo geral, esse temor provém de 2 fontes. Em primeiro lugar está o pensamento de que a velhice pode trazer pobreza.
Em segundo lugar, e muito mais comum, de ensinamentos falsos e cruéis do passado, muito bem misturados com o fogo e o enxofre. Essas outras superstições astutamente planejadas para escravizar o homem pelo medo. No temor básico da velhice, o homem tem suas razões sólidas para a apreensão de uma nascida de desconfiança em relação aos seus semelhantes, que poderão se apossar de todos os bens terrenos que possui, outra originada de quadros terríveis e seu espírito guarda o mundo do além. A possibilidade de doença mais comum da velhice também é a causa que contribui ao temor da idade provecta. Erotismo também contribui para o medo da velhice, pois ninguém se alegra com a ideia da diminuição da atração sexual. A causa mais comum de medo da velhice está ligada à possibilidade de pobreza. Asilo não é a palavra bonita. Arrepia todos os que encaram a possibilidade de ter que passar pelos últimos anos numa instituição para velhos pobres. Outra causa que contribui ao temor da velhice é a possibilidade da perda de liberdade e independência, pois a idade avançada pode trazer a perda tanto da liberdade física como da econômica.